Olá, boa noite. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Eu sou Adriana Paixão, terapeuta transpessoal sistêmica, e essa live hoje é para falar sobre a importância da terapia online durante esse período de quarentena. Bom, aqui em São Paulo, pelo que parece, vai até o dia 10 de maio, né? Então a gente tem um período aí para ficar em casa. É um período bem desafiador para grande parte das pessoas. E essa live é para falar um pouquinho sobre esses desafios. E para que a gente entenda que a gente não precisa passar por isso sozinho, né? A gente pode ter o acolhimento de algumas pessoas, de alguns profissionais aí durante esse período. Alguns de nós durante esse período está acompanhado de familiares ou pessoas que dividem a casa, e outros não, outros estão passando sozinhos mesmo, né? E o que é importante a gente olhar para isso nesse momento, né? Se realmente algum desconforto que apareça durante esse período é um desconforto que só apareceu agora, ou ele existe já há bastante tempo e por conta aí da correria do dia a dia, a gente não queria olhar, não queria perceber. E agora, com esses processos, né, cada um na sua casa, pegando menos condução, passando menos tempo na rua, alguns de nós trabalhando em casa, eu tenho atendido, eu tenho um escritório na minha casa, eu atendo aqui, né? E agora a gente tem menos tempo para se locomover e mais tempo para olhar para nós. E esse momento realmente é para olhar para nós. Só que muitos de nós trazemos algumas coisas que, desde a nossa infância, que a gente acreditava que estava bem resolvido e agora, tendo que ficar em casa, a gente percebe que não foi muito bem resolvido tudo isso. Eu tô vendo que agora tá entrando gente aqui, a Nai, a Karina, a Camila, boa noite para vocês, o Júlio, boa noite para todo mundo. Eu já comecei a live com uma pequena introdução, falando que nesse momento aí que a gente está vivendo a quarentena, a gente fica mais tempo em casa, né? Não todos, mas muitos de nós, e a gente tem agora um tempo para olhar para nós. E muitas coisas que a gente achou que já estava ok, né? Até na infância, né, aquelas pessoas que às vezes utilizavam chupeta, ou paninho de cheirar, ou uma boneca, ou um carrinho, de repente perdeu ou foi tirado ali por conta da mudança de fase, e às vezes isso gerou um trauma dentro da gente que a gente não percebe, e naquele momento a gente pode ter tido uma reação um pouco mais agressiva, um pouco mais triste para aquela criança. E agora a gente se depara aí na quarentena vivendo isso dentro da gente sem saber o que é. É uma sensação que às vezes surge e dependendo do ambiente que a gente está vivendo ali com algum familiar, com algum colega que divide a casa, ou que seja, ou de repente a pessoa está sozinha em casa e se depara com aquela sensação e muitas vezes a gente nem sabe o que é. Eu trabalho com psicanálise e espiritualidade. E no processo de psicanálise a gente faz essa investigação do inconsciente. Muitas coisas a gente arquiva lá no inconsciente. Quem já assistiu o filme Divertidamente, eu comparo ali o inconsciente com aquele lixão lá que tem no filme, né? Então a gente manda para lá esse conteúdo. A gente muitas vezes não tem lembrança de que aquele conteúdo está ali, mas a gente sente um desconforto. Que quando a gente é confrontado em algum cenário que lembra aquele cenário que a gente viveu, aquele desconforto inicial, a gente starta uma reação às vezes agressiva, uma reação um pouco mais reclusiva assim dentro da gente, meio fechado, e aí os processos terapêuticos podem ajudar a gente a olhar isso. E o que é importante a gente observar nesse período de quarentena? Se esses desconfortos que estão aparecendo agora, se são desconfortos que a gente já tinha lá atrás e a gente não percebia por conta da correria, ou se realmente agora que eu passei a percebê-los, né, a sentir mesmo, startou ali naqueles processos.
É importante a gente olhar para nós. E esse momento é justamente para isso. Inclusive as pessoas que ainda estão trabalhando, que não estão trabalhando dentro das suas casas, mas às vezes dentro do ambiente de trabalho, comece a startar esses processos. Tem muitos profissionais da saúde que têm me procurado, porque diante do cenário, no ambiente de trabalho deles, startam processos emocionais intensos e eles precisam desse acolhimento, desse trabalho terapêutico e energético. E pessoas que trabalham em empresas, também tem surgido bastante situações referente a questões de dúvidas sobre o trabalho, sobre as questões financeiras. Então, durante esse período que a gente está vivendo, esse desafio global, essa quarentena, é importante a gente olhar para a gente. E nem sempre a gente vai dar conta de tudo sozinho, tá? Na nossa vida, a gente precisa, muitas vezes, sim, de auxílio em várias áreas da nossa vida, e principalmente quando é algo relacionado ao nosso emocional, à nossa parte energética. Então, é legal vocês procurarem um terapeuta da confiança de vocês. Se é uma pessoa que não tem uma vertente mais holística, de repente uma psicoterapia tradicional é extremamente importante. Tem bastante gente fazendo um trabalho bacana aí na internet. Tem os terapeutas holísticos, eu me enquadro na linha do terapeuta holístico, que a gente trabalha com a parte energética, com a parte emocional, com a parte espiritual. Inclusive, algumas pessoas têm startado processos extrafísicos, de sentir algo que não está necessariamente dentro do inconsciente dela, mas no campo ali energético. Então, o terapeuta holístico pode ajudar. Tem bastante gente que trabalha com técnicas como Reiki, como um alinhamento de chakra à distância. Então é importante a gente parar esse momento e fazer essa terapia. A terapia online, algumas pessoas têm resistência de fazer. Eu no começo, quando eu comecei a atender lá 2 anos atrás online, eu entrei num processo de resistência intenso para atendimento online, mas eu comecei a atender pessoas fora de São Paulo e fora do Brasil. E aí eu precisava realmente me adaptar a essa questão do online aí. E foi um ganho, para mim, foi um aprendizado muito grande para que eu conseguisse desenvolver uma segurança para atender o online. E hoje o grande foco, até por conta do atual cenário, são os atendimentos online. Mas eu percebo que muitas pessoas, tem clientes meus que preferem fazer o atendimento ali presencial e até pararam ali seus atendimentos porque não querem online, quer esperar sair da quarentena para a gente voltar no processo em consultório. E é importante a gente continuar aí o processo online, sim, tem resultado. Eu passo com a minha psicanalista toda semana, faço ali os meus processos. Eu também tenho startado processos durante essa quarentena, eu sou ser humano como todos vocês, e a minha psicanalista me auxilia nesse processo aí, nesses todos, que a gente tem sentido. Bom, a Geisa deu boa noite, saudades das nossas aulas. A Geisa também é psicanalista, se formou comigo. A Júlia, terapia para mulheres, faz um trabalho incrível, ela tá rolando com várias lives aí, que também entra na vertente das terapias. Ela faz trabalho com mulheres, para as mães. Se eu não me engano, de terça-feira à tarde, ela tem um encontro às 15 horas lá no Insta dela, para acolher essas mães, para conversar sobre a maternidade aí dentro de casa, nesse período de quarentena. Eu tô com a Drica Estética aqui também. E Fia Carvalho. Boa noite para vocês. Gratidão de vocês estarem aqui sexta-feira à noite, Agora é 19 agora, E gratidão de vocês estarem aqui, estarem ouvindo, sobre esse assunto. Grande parte das pessoas que estão é a Flávia que também fez psicanálise comigo. A Flávia trabalha com a parte de educação física também, pilates. A Fernanda Lopes também é terapeuta transpessoal, faz um trabalho incrível, consteladora. Ela falando que acredita nos atendimentos online e continuará, sim, depois da pandemia, sim. Quando eu estou atendendo presencial, eu dou preferência para que as pessoas venham presencial passar comigo no consultório, até porque tem algumas técnicas que elas precisam ser presenciais, Tem alguns movimentos que eu faço com âncora de solo, que é um recurso que a gente tem dentro da constelação.
tem que ser presencial, não tem como ser à distância, barra de axis, muitas vezes a gente precisa trabalhar ali no campo de julgamento da pessoa, de crenças, então a barras, ela precisa, né, realmente ser ali, a gente tocando, né, na cabeça da pessoa, nos pontinhos lá, mas agora a gente não vai conseguir fazer isso, né? Então, às vezes eu prefiro, quando a gente tem a oportunidade de fazer o presencial, das pessoas virem no consultório, que é em Pinheiros. Mas eu acredito que as terapias online, elas vão ganhar força, né? Uma questão até de adaptar o terapeuta, que tem algumas técnicas que ele precisa trabalhar ali no presencial, de repente mesclar, essa semana a gente faz online, semana que vem no presencial, porque a gente precisa fazer essa outra técnica, né? Importante. Mas eu acredito sim que o online vai continuar, principalmente nas grandes cidades. A gente tem uma questão de fluxo, de trânsito, de condução, então a terapia online, ela dá um conforto ali, né? A gente não precisa sair do nosso lugar, ou de repente ficar preocupado de não dar tempo de chegar até o local, e a pessoa consegue fazer ali onde ela está. O importante de quem faz a aderência aos atendimentos online, né? A pessoa que está recebendo a terapia, durante esse processo ela tem um lugar tranquilo, né? Eu já cheguei a atender até pessoas dentro do banheiro, porque era o único lugar mais tranquilo que ela tinha ali onde ela estava. Não é o ideal, o legal é ter um local mais tranquilo, ali reservado, acolhido, para que ela consiga se abrir de forma clara, né, sem as outras pessoas ali acabar ouvindo algo que ela não queria falar para aquelas pessoas que convivem com ela, mas que ela consiga sentir a terapia e consiga liberar o que ela precisa liberar durante os processos. Tem muitos recursos, tem muitos terapeutas que a gente pode fazer, terapias que a gente pode fazer à distância. Então, a psicanálise é uma delas. Constelação, né? Tem uma galera que prefere a constelação ali em grupo, com todo mundo fazendo os movimentos. E nesse momento não é possível, mas a gente pode fazer constelação online. Eu tenho feito bastante constelação online. As pessoas têm me procurado, tanto para questões familiares, quanto para questões de trabalho, tá? Nesse momento também está startando muito processo profissional na galera. Então a gente pode fazer esse movimento de constelação online com bonequinhos, tem terapeutas que usam pedras, né? Um elemento ali que ele vai usar para posicionar ali no campo e trabalhar as energias ali daquele campo de constelação. A Ana também entrou, a Astródia Tantra. Quem mais? A Júlia agradecendo de ter falado do trabalho dela. E eu também estou abrindo aqui esse canal, eu sou a idealizadora do Espaço Evolução do Ser, que inicialmente começou com locação de salas para terapeutas, e hoje a gente já está indo para uma vertente de oferecer terapias, né? Claro que a gente vai continuar com a questão de locação de sala, mas voltando aí dessa quarentena, a gente vai, né, focar bastante nessa energia de ofertar terapias. A gente tem diversos terapeutas que já atendem no espaço, a gente trabalha numa situação ali de sinergia entre terapias. Então, eu não faço corporal, mas eu tenho terapeuta que atende com corporal. Às vezes eu estou trabalhando ali o cliente em uma questão e eu percebo que ele só vai desenrolar se a pessoa fizer um processo de massagem bioenergética, depois ele volta comigo. De repente é uma questão ali muito do feminino, que é uma vertente que a Júlia trabalha. A gente já teve pessoas que passavam comigo, entrou em processo de gestação e precisava de um acolhimento durante aquela gestação. E aí foi encaminhado para a Júlia. Então agora, aí, passando esse período de quarentena, a gente quer focar nesse trabalho, porque a gente acredita muito que o trabalho em grupo dos terapeutas faz muita diferença para o cliente, né? A gente não sente que a gente está perdendo o cliente. Muito pelo contrário, a gente sente que o cliente tem um ganho e o nosso foco é que o cliente ele tem o resultado que ele veio buscar. E é claro que o resultado que o cliente veio buscar depende muito dele estar aberto às terapias. E existe um processo de resistência sim de cada um de nós, é super natural, até porque a gente já convive ali com aquele desconforto, que às vezes a gente nem identificou ainda. A gente sente, mas ok, deixa aqui, vamos deixar aqui debaixo do tapete, quietinho. E ele resiste a entrar no processo terapêutico. Eu tive essa conclusão, eu abri na minha agenda alguns horários de acolhimento terapêutico,
Eu coloquei lá 20 minutos, mas em alguns momentos não rola em 20 minutos, acaba passando um pouquinho dos 20 minutos. E as pessoas têm procurado muito pouco. Então eu disponibilizei durante a semana alguns horários na agenda para esse acolhimento terapêutico sem custo. Justamente para que vocês tragam as questões que estão gerando desconforto para vocês durante essa quarentena. Tem pessoas que me procuram, Adriana, eu tô para voltar a trabalhar, e agora? Como é que vai ser isso, né? É lá no escritório, eles estão me chamando lá. Então a gente pode conversar sobre isso durante esse acolhimento. Se vocês sentirem, a gente pode marcar um horário. Eu trabalho com pacotes também, né, pra gente fazer o atendimento semanal. É importante a gente se olhar nesse momento, se acolher e, principalmente, pedir ajuda se for necessário. O importante é que a gente esteja aberto para se trabalhar. É um momento para olhar para isso. Deixa eu ver quem mais entrou. A Fê falando, ó. Espaço muito acolhedor e com uma energia maravilhosa. Gratidão, a gente tem trabalhado bastante durante esse período de quarentena, lá na energia do espaço. Eu me enquadro aí no grupo das pessoas que são sensíveis e não podem ficar saindo, mas fica bem próximo daqui da minha casa, então pelo menos, né, uma vez por semana eu preciso ir lá lagoar as plantas, dar uma limpada no espaço, ver como é que as coisas estão, e faço trabalho energético. Eu tenho feito um trabalho energético para os terapeutas que trabalham no espaço e para os clientes, né, pedindo para que esse processo de quarentena e desse desafio global, desses desafios, né, porque não é só a questão da saúde, mas também envolve a questão financeira, para que isso seja o mais leve possível para todos nós. É claro que impactos eles já estão acontecendo na vida de todo mundo, mas esse impacto ele pode ser mais pesado ou mais leve. E a gente trabalha para que isso seja o mais leve possível. Então, esse mais leve possível, um dando a mão para o outro, mesmo estando longe, né? Eu falo isso muito para o pessoal que trabalha comigo lá no espaço. A gente tem um trabalho espiritual que acontece uma vez por semana, que está suspenso aí, né, por esse período. Mas mesmo à distância, a gente faz esse trabalho espiritual e energético justamente para a gente conseguir se manter equilibrado, tendo uma visão um pouco mais ampla de tudo isso. E quem trabalha com questões energéticas, espirituais, a gente tem aí um plus no nosso campo que a gente volta e meia acaba acessando o inconsciente coletivo, né? Inconsciente coletivo lá que Jung falava, né, nos estudos dele. Então, essa ideia que permeia aí no meio, né, de medo, de incertezas, de falta de controle, volta e meia o terapeuta acaba sentindo essa reverberação. Então, quando a gente trabalha aí na parte energética espiritual, a gente, né, consegue dar uma aliviada isso no nosso campo, consegue olhar isso de uma forma, entender que isso não pertence a nós, mas também pertence a nós, que faz parte do momento. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Fátima, saudade da Fátima. Até meu pai tá na live. Beijo, pai. Gratidão. Saudade, Fátima. Então, gente, vamos olhar pra gente do mesmo jeito que o terapeuta acaba acessando essas sensações aí do inconsciente coletivo. Muitos de nós, né, que não são terapeutas, também volta e meia né, acaba sentindo essa sensação de medo, um desconforto, às vezes até físico, né? Eu já cheguei a sentir desconforto respiratório, né? E quando eu fui olhar, nem era meu, era algo energético, além de mim. Então, se vocês estiverem sentindo algo, né, procura um terapeuta. É claro que se for físico, gente, com certeza questões físicas, elas precisam ser tratadas com a equipe médica, isso é fato, né? Eu sou terapeuta holística, energética, mas eu não dispenso a questão do tratamento médico quando ele é necessário. Inclusive, eu faço tratamento médico por questões minhas, né? E eu não paro com ele porque eu sei que é importante, principalmente nesse momento. A gente precisa, né, manter a nossa saúde o mais equilibrada possível. E quando a gente fala de saúde, a gente não fala só de saúde física, a gente fala de saúde emocional, saúde mental, saúde energética, saúde espiritual, tá? Então, não parem de fazer os tratamentos médicos de vocês, procurem os médicos de vocês, conversem com eles, se tranquilizem.
né? A gente espera e tem trabalhado muito energeticamente para que tudo isso passe no momento necessário, né? O mais breve possível, né? Se for, né? Que eu acredito que esse é um anseio de todos nós, mas a gente sabe que tem coisas que não estão nas nossas mãos, não estão no nosso controle. O que está nas nossas mãos a gente pode fazer, né? Que é manter a higiene, lavar as mãos. Agora, né, todo mundo aderiu à questão da máscara. Eu, além da máscara, eu estou usando até o pano de cabeça, que nem, né, o pessoal que cobre o rosto. Eu saio assim quando é necessário, quando eu preciso ir no médico, enfim, né? Então, cada um dentro da sua proteção. Mas dentro das nossas casas, né, procure um terapeuta que esteja atendendo online, alguém de confiança, alguém que faça um trabalho bacana, e marque o seu horário, comece o seu processo terapêutico, porque é importante e fundamental aí, né, para a gente se manter equilibrado e conseguir chegar ao final de tudo isso de uma forma o mais leve possível. E se conhecendo também, porque a terapia, ela possibilita a gente se conhecer, a gente se perceber, né? Se eu não fizesse terapia, provavelmente eu não conseguiria perceber essas nuances, quando é meu, quando não é, né? O que esse desconforto que está acontecendo aqui, de onde está vindo? Tem coisas que realmente são minhas, né? A gente se trabalha, eu tenho trabalhado aí questões da minha infância já há anos e ainda tem coisa para trabalhar. Volta e meia tem algo para olhar ali, né? Um trauminha que gerou ali, de um não que a gente recebeu, né? De uma vacina que a gente tomou, enfim. Então olhem para isso, olhem para todos esses pontos e comece a se trabalhar. Eu trouxe aqui uma pergunta para vocês refletirem com vocês, né? Inclusive eu postei outro dia, não lembro se foi no meu Instagram ou se foi no Instagram do Espaço, mas eu vou repetir ela aqui para vocês refletirem em cima dela. O que está sendo desafiador para mim durante esse período? E se isso está sendo desafiador a partir de agora ou sempre foi e eu nunca quis olhar? Então se questionem sobre isso. Olhem para isso e procure alguém para ajudar vocês. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda aqui que a gente vai tentar responder dentro da medida do possível, né? A gente não sabe de tudo, mas o que a gente não souber, a gente procura, faz outra live, traz a resposta para vocês, ou entra no direct, responde. Eu vou deixar aqui também meu WhatsApp para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser o link para agendar o acolhimento terapêutico, ou agendar um atendimento individual, né, com 1 hora de atendimento, e aí eu passo para vocês. O meu WhatsApp é 011 São Paulo 983061646. O meu Instagram é adrianapaixão.terapeuta. O Facebook também é esse. E a minha página é adrianapaixãoterapeuta.com.br. A gente está reformulando o site do Espaço justamente para que vocês tenham acesso a informação de todos os terapeutas que atendem lá. A gente está trabalhando bastante nisso na quarentena, né? O meu sócio / programador / esposo está trabalhando bastante. Meu irmão também tem ajudado no conteúdo, né? Do que a gente vai colocar ali no site para vocês, de informação. Então, justamente para que quando passar todo esse período, vocês consigam ir até o Espaço e fazer um atendimento presencial ou online com os terapeutas, tá bom? Inclusive, a gente está pensando em estratégias para os terapeutas que quiserem atender online lá no Espaço, tá? Então, fica aí a dica. Se tiver algum terapeuta que atende lá aí na live, ó, vai ter novidades aí, tá bom? E semana que vem, provavelmente quem vai estar aqui comigo na live vai ser o João. Ele trabalha com astrologia, ele vai falar um pouquinho sobre astrologia. E ele também está atendendo online nesse período. E deixa eu falar um pouquinho aqui das técnicas que eu trabalho, que pode ajudar vocês à distância. Limpeza energética, dicas também de banho, tá? Para dar uma equilibrada em casa, né? Tem gente que não acredita muito nos banhos. Gente, banho é incrível. Por quê?
o maior órgão do nosso corpo é a pele, né? E a gente mal lava ela, mal passa um creminho. Então, quando a gente toma um banho com alguma erva, com alguma planta, a gente recebe ali, né, não só a energia, mas o que ela tem ali, né, de tratamento ali naquela planta. Então, banho é bacana a gente fazer durante esse período para dar uma renovada, dar um up ou dar uma limpada, né, no nosso campo e renovar as energias. Então, durante os atendimentos online a gente pode abordar isso. A gente também consegue fazer uma análise de indicativa de tratamento para as questões que vocês trouxerem, tá? Ou a questão, né? Também trabalho com a parte de bate-papo sobre mediunidade. Quem tiver com mediunidade aí, tiver em dúvida, não frequentar nenhum lugar que trabalha com desenvolvimento mediúnico ou esclarecimento sobre a mediunidade, pode me procurar, a gente pode conversar sobre isso durante os atendimentos. Trabalho com a psicanálise e espiritualidade. Foi um curso que eu fiz no Espaço Humanidade com a Márcia Marins. Ela traz um paralelo ali da psicanálise com a espiritualidade. Olha, legal, a Nay falou que o novo logotipo tá legal. Gratidão, Nay. A gente tem trabalhado nisso, dando uma reformulada justamente para trazer um novo olhar. Então, sobre a psicanálise e espiritualidade, é um paralelo aí, a gente faz olha, a pessoa traz a questão, a gente olha pelo olhar da psicanálise e um paralelo com a espiritualidade também, tá? Porque nós somos seres divinos, né? Transcendentais, enfim. E a terapia transpessoal, ela olha para isso, né? Para a parte energética, para a parte espiritual, para a parte emocional, enfim, olho para o todo, tá? Também trabalho com harmonização de mapa natal, então vocês que já passaram com astrólogo e tiverem alguns pontos de desafio para trabalhar nesse mapa, a gente trabalha energeticamente e constela casa por casa do mapa. Então é um trabalho fantástico, quem já passou por esse trabalho já trouxe vários feedbacks, teve resultado aí, né? E então vocês podem fazer esse trabalho à distância. Eu gosto muito por conta do apego que a gente ainda tem de atender a constelação do mapa presencial. E o vídeo deu uma pausada. Então eu estava falando que a gente tem um apego, gosta aí de trabalhar com a harmonização do mapa presencial, mas nesse momento à distância a gente consegue fazer. Eu tenho webcam que eu posiciono em cima da mesa do mapa. Vou até mostrar para vocês a mesa do mapa. Ela é linda. Olha, a gente tem a mesa aqui, ó. E a gente constela casa por casa do seu mapa natal, tá bom? Então entre em contato. Quem ainda não fez o mapa, a gente tem astrólogos que atendem no espaço. A gente tem o João, a gente tem a Fernanda, tem o Michael que atende com essa vertente de astrologia. Então, entra lá no espaço Evolução do Ser, ou me manda um WhatsApp, eu mando o contato deles para vocês e vocês agendam aí a análise do mapa e traz bastante informação para vocês. E ele, como fala, né, o nome é mapa. Então, ele dá um direcionamento aí do que é necessário vocês trabalharem nesse momento, tá bom? O que mais que a gente pode trabalhar à distância? A gente pode trabalhar constelação familiar, constelação empresarial. Gente, tem gestores que me procuram, porque um gestor, o que ele faz numa empresa, né? Ele recebe, né, as diretrizes da empresa, elabora aquilo e repassa para o time, né? Pega ali, né, absorve as questões do time, vê o que ele consegue trabalhar, e tem coisas que ele consegue ali resolver, e tem coisas que ele precisa passar à frente na empresa, né? Eu falo isso porque eu trabalhei como gestora por alguns anos numa empresa, né? Inclusive foi meu último trabalho antes de eu assumir como terapeuta. Então a gente faz esse jogo de cintura, e assim, o papel do gestor, ele é bem, não falo desgastante, mas ele é desafiador, né? E ele está muito mais desafiador nesse momento, né? Porque as pessoas estão em casa, as empresas, elas têm metas, elas precisam, né, produzir, elas precisam entregar, enfim. E
em contrapartida, os profissionais estão com receio de sair para trabalhar, ou estão trabalhando home office, tem um desconforto ali do gestor, às vezes, será que eu vou conseguir gerenciar esse time à distância? Então, esses desconfortos no gestor ou até mesmo no time, o terapeuta pode trabalhar. Quem quiser me procurar, eu tenho uma visão aí, né, também dessa parte de gestão, justamente porque eu trabalhei por 6 anos como gestora numa empresa de tecnologia. Então, a gente entende esse desafio aí, tá? E a gente pode elaborar junto tudo isso e a gente encontrar junto ali um novo caminho para você conseguir lidar com tudo isso, tá bom? Normalmente é o próprio cliente que acaba encontrando, né? A gente só pega ali na mão durante o processo e vai mostrando novos caminhos que ele pode seguir aí nesses desafios. Inteligência emocional, né? Aplicar as técnicas de inteligência emocional, que a gente trabalha desde o resgate da criança interior, fechamento de ciclos, a gente trabalha o resgate do poder pessoal através da inteligência emocional. Então é um trabalho que dá para fazer à distância. Eu atendo clientes fora do Brasil que tem uma aderência muito positiva a essa técnica, tá? Então entre em contato também. A gente também pode fazer uma análise do Enneagrama, que é um trabalho parecido com o mapa, né? Ele não deixa de ser um mapa. A gente entende como que é o seu perfil de personalidade, que o perfil de personalidade ele é constituído do 0 aos 7 anos. Entende quais são os seus pontos positivos e os pontos desafiadores, para a gente conseguir trabalhar em cima e você conseguir dar uma ampliada tanto na sua área profissional quanto na sua área emocional. Ai, boa noite, tudo bem? Ai, tem mais gente entrando, gratidão, pessoal. Também trabalho com consultoria e mentoria para terapeutas. O meu trabalho também ele é muito focado para terapeutas, né? Eu tenho um trabalho forte ali com o pessoal que trabalha mais próximo a mim no espaço para desenvolver esses terapeutas, a parte profissional deles. Estou elaborando também um material, uma jornada para fazer com terapeutas nos próximos dias, então vai ter novidade. Quem quiser participar vai ser incrível, tá? E, bom, por enquanto são essas técnicas que a gente consegue trabalhar à distância. Então, entre em contato comigo se vocês quiserem agendar um horário, ou entre em contato com o terapeuta da sua confiança. Não parem de fazer os tratamentos de vocês, os atendimentos de vocês, seja com terapeuta holístico, seja com psicólogo. Continuem, tá? Tem coisas que a gente não dá conta sozinho, a gente precisa de alguém ali, um facilitador. E não é que o terapeuta é curador, né? O terapeuta ele não cura nada, ninguém cura nada que é do outro, a gente mesmo que se cura. O terapeuta ele facilita esse processo, né, da própria pessoa de autocura, e ele estimula, né, aquela pessoa a se perceber, a olhar, né, o quanto que ela tem de potencial, porque muitas vezes, muitas pessoas têm problemas de autoestima hoje, né? Então muitas vezes a gente, né, não percebe o potencial que a gente tem, e todo mundo tem um potencial imenso, incrível, e que muitas vezes a gente precisa de uma ajuda externa para mostrar pra gente que aquilo tá lá, é só a gente ir pegar, é nosso, tá bom? Então é isso, gratidão, boa noite para vocês, um ótimo final de semana. Aproveitem esses dias, né? Quem sentir a estudar, tem bastante material bacana na internet, tem bastante coisa legal para dar uma elucidada. Em todos nós, eu continuo numa jornada de estudo, justamente para trazer conteúdo para quem eu atendo, para desenvolver esse trabalho, né? Que eu estou focando aí nos próximos dias para terapeutas, tá bom? Então continuem vocês estudando. Continuem vocês se acolhendo, procurando alguém para ajudar vocês nesse processo de acolhimento, tá bom? Gratidão, boa noite. E não deixa de seguir a gente aqui no Instagram do Espaço Evolução do Ser, no Facebook Espaço Evolução do Ser, e no Instagram adrianapaixão.terapeuta e Facebook adrianapaixão.terapeuta, tá bom? Boa noite para vocês, uma ótima sexta-feira. Gratidão.